Perseverar na oração. Perseverar é persistir, não desistir, insistir e continuar perseverando. Oração é falar com Deus e ter um diálogo com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 está escrito: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Temos que pedir com fé. O que é a fé? A fé é uma crença. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo acontecer na minha família, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo acontecer no trabalho, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. A certeza das coisas que se esperam, e o poder declara, como o salmista no Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O salmista declara: eu esperei com paciência, com calma no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na Bíblia está escrito a parábola da viúva persistente. Assim diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não se importava com os homens, e havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, como quando clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. O Senhor Jesus conta aos discípulos uma parábola que mostra que eles deviam orar sempre, perseverar e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, um juiz injusto. E havia também naquela cidade uma viúva que clamava e rogava e dirigia e a ele: julga a minha causa diante dos meus inimigos, julga a minha causa perante os meus adversários. Se dirigia continuamente, constantemente, com perseverança, constantemente clamava: julga a minha causa perante os meus adversários. Rogava, se dirigia aquele juiz para que julgasse a sua causa perante os seus inimigos. Você tem clamado por sua família, por seu casamento, por seu filho, sua filha? Esse tem sido o seu clamor? Julga a minha causa perante os meus inimigos? Por qual causa você tem clamado? Creia que Jesus ele irá responder. Creia que Deus ele irá responder. Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus, os seus discípulos e grande multidão saía de Jericó, e à beira do caminho estava um certo homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu era cego e estava mendigando à beira do caminho de Jericó. Quando Bartimeu soube que era Jesus que passava por ali,
começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E lhe diziam: cala-te, e muitos diziam: cala-te, mas ele cada vez clamava mais. Jesus parou e mandou chamá-lo. Disseram-lhe: tem bom ânimo, ele te chama. Bartimeu se levantou e lançou fora a capa e foi até Jesus. O Senhor disse: o que queres que eu te faça? O Senhor sabia a necessidade daquele homem, mas perguntou: o Senhor quer ouvir o seu clamor. O Senhor quer saber qual a tua causa. E Bartimeu falou: quero tornar a ver. E o Senhor disse: então veja. E o cego tornou a ver. Bartimeu perseverou no seu clamor, mesmo quando lhe diziam para ele parar de clamar, de gritar. Muitos o repreendiam, mas ele continuou e foi atendido. Aquela viúva, mesmo sem resposta por algum tempo, ela continuava a clamar. Ela continuava a ir lá: julga a minha causa perante os meus inimigos. E por algum tempo aquele juiz infiel se recusou a julgar a sua causa. A Bíblia diz: o tempo certo, mas por algum tempo ele clamou até ele responder. Ela clamou a ele até ele responder. Com perseverança, ela clamou até ser atendida. Então, persevere na oração. Clame a ele e ele te ouvirá. Como está escrito: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. E temos que pedir com fé. Que a fé é a crença absoluta. Amém.